Estamos celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo, transferida para o domingo, para que todos nós, no Brasil, pudéssemos participar desta solenidade. Olhando para São Pedro e São Paulo, nós precisamos perceber nestas colunas da igreja primitiva homens moldados por Deus, homens que tiveram a vida transformada pela graça, pelo amor, pela verdade de Deus. Olhando para São Pedro e São Paulo, nós percebemos, inclusive, a diferença entre eles. Um, muito simples, que não teve uma grande formação intelectual. Já o outro estudou nas melhores escolas da sua época, diz o texto bíblico, na escola de Gamaliel. São Paulo era um intelectual, um letrado. E aqui nós já aprendemos que Deus não faz distinção de pessoas e chama a todos. Ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um é chamado a enriquecer a igreja de Deus com os dons que recebeu de Deus. E ninguém é menor ou é maior. Cada um com o seu dom e com a sua qualidade, colocado a serviço de Deus e dos irmãos. Mas olhemos o testemunho de São Pedro e São Paulo. Recordemos que Pedro é um pescador, um homem simples, humilde. Recordemos que ele conhece Jesus através do testemunho do seu irmão André. Então, o quanto é importante também alguém que nos leve para Deus. André apresenta Pedro para Jesus. E ele escutou, ele aceitou essa apresentação. Recordemos ainda que Pedro tinha uns arroubos de violência. Tanto é que, quando Jesus é preso no Horto das Oliveiras, ele decepa com uma faca a orelha de Malcom, um dos servos do palácio. Mas, ao mesmo tempo, nós constatamos que Pedro tinha esses arroubos de violência, mas era medroso. Ele não soube encarar o perigo desarmado, encarar a situação difícil sem ter que agredir, ele fugiu. E também acabou negando o Cristo e se esconde com medo. Aliás, todos eles, os apóstolos, até o dia de Pentecostes estavam medrosos, escondidos. Pedro era um deles. Lembremos ainda que ele cometeu várias gafes. Quando Jesus diz que está subindo para Jerusalém para ser crucificado, ele dá uma de sabichão, chama Jesus num canto e diz: isso não te aconteça.
E Jesus dá um puxão de orelha nele, diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, mas como os homens. Depois, quando ele está ali no Monte Tabor, tendo aquela visão sublime da transfiguração, outra gafe. E ele ainda se revela um bom de um puxa-saco. Vamos fazer uma tenda, uma para ti, Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. E quem sabe até tivesse um lugarzinho nas tendas para ele, né? Vamos ficar aqui, não vamos descer não. E não era isso que Jesus queria que eles entendessem. Depois, nós vemos lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus está naquela agonia suprema, ele se afasta, reza, soa sangue e pediu que os apóstolos ali, que eles rezassem com ele, vigiassem com ele. No meio deles, Pedro. Quando ele retorna, Pedro está dormindo. Não foi capaz de vigiar e orar. E mesmo depois da ressurreição, quando já tiveram alguns sinais da ressurreição de Cristo, Pedro ainda tem a tentação de voltar para a vida antiga. Ele diz: vou pescar, e leva todo mundo para pescar. E a pescaria não dá certo. Portanto, quando nós olhamos para um santo que Deus fez para a igreja, o primeiro Papa, nós às vezes idealizamos alguém perfeito e esquecemos que era alguém de carne e osso como nós. E olha quanta atrapalhada que Pedro acabou fazendo. E Deus sempre teve paciência, foi moldando, foi ensinando, foi educando, foi caminhando com Pedro. Ele quer fazer isso conosco também. Ele tem paciência conosco também. Mas olhemos também para a vida de São Paulo, apóstolo, também conhecido como violento, brabo mesmo, arrogante. E dentro dessa situação de intolerância de São Paulo, nós vemos ele testemunhar o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e concordou com aquela violência. Olhamos para ele, para a sua vida, que os textos bíblicos nos mostram, e percebemos que, sim, ele era um homem culto, estudado, estudou na escola de Gamaliel, que era um grande mestre da época, um fariseu, e como fariseu, ele odiava os cristãos, perseguia os cristãos, vivia como fariseu uma religião distorcida, mal compreendida, cheia de legalismos, cheia de ritualismos, cheia de moralismo, uma religião que levava mais a odiar do que a amar, cheia de punição ao invés de misericórdia. Mas este homem, Paulo, quando se encontra com a ação de Deus, com o amor de Deus, com a verdade de Deus, ele cai por terra e tem a sua vida renovada, assim como Pedro teve a sua vida renovada. Pedro deixa tudo e segue o Cristo. Paulo perde tudo, porque quando ele muda de vida, quando ele muda de visão, quando ele repensa a sua vida a partir de Cristo, o mundo velho
com todos aqueles seus amigos, com toda aquela compreensão farisaica, com toda aquela perseguição, acaba para ele. Literalmente, a vida de Paulo vira de ponta cabeça. Ele também teve que abandonar tudo, porque certamente não foi compreendido pelos judeus e não foi compreendido por aqueles que acolheram Cristo, porque uns não compreendiam porque ele mudou, e já os cristãos tinham medo dele porque ele poderia estar fingindo uma conversão. Então, olha o quanto a caminhada desses dois homens, a caminhada destes dois santos, dessas chamadas colunas da igreja primitiva, não foi fácil. Portanto, caminhar, viver a fé é sempre um desafio. E o Cristo sempre foi misericordioso e cheio de compaixão. Os acolheu com todos esses defeitos, os amou com todos esses defeitos e falhas, não desistiu deles. Por isso também Ele nos acolhe com todas as nossas falhas e defeitos, não desiste de nós. E Pedro, restaurado pela graça de Deus, dentro de um processo que levou a vida inteira e vai concluir-se ali com a ressurreição, com o Pentecostes, torna-se um homem sábio, pacífico. Na ação e no amor de Deus, ele se torna corajoso, acaba o medo, se torna uma testemunha, acaba o medo e ele agora tem confiança em Deus. Pedro, renovado, restaurado pela graça de Deus, enfrenta as dificuldades, não foge como fugiu anteriormente. Pedro, renovado pela graça de Deus, se torna um homem orante, tanto é que é em momento de oração que ele tem visões, que Deus o conduz. Pedro, renovado pela graça de Deus, de tímido que era, se torna um grande pregador. Inclusive no dia de Pentecostes, muitos se convertem pela sua pregação, na ação do Espírito Santo. Paulo, de perseguidor, se torna apóstolo, evangelizador, fundador de comunidades. Aquele que antes ia atrás dos cristãos para destruir o cristianismo, agora ele constrói. Aquele que antes respirava ódio contra os cristãos, agora tem zelo pela fé em Jesus Cristo, a partir do amor, a partir da verdade, a partir do encontro pessoal com a verdade que vem de Cristo. Aquele que era um homem cheio de raiva, de agressividade, se torna um homem fraterno, um irmão entre os irmãos. Passa a viver a fé de uma maneira correta. Agora ele compreende que o que importa é a misericórdia e não o sacrifício. Agora ele compreende que o que importa é o amor de Deus e não o ódio. Por isso nós vemos em Pedro, em Paulo, estas colunas da igreja primitiva, a transformação que Deus realiza na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que se deixa conduzir pelo amor e pela verdade de Deus. Isso nos leva a meditarmos, crer em Deus, ler e ouvir a sua palavra. A nossa vida de oração, o próprio conteúdo da fé, tem me moldado, tem transformado a minha vida como transformou a vida de Pedro e de Paulo. Pedro e Paulo tinham seu egoísmo, o eu deles estava no centro, mas o encontro com Cristo os modificou.
Eles colocaram em Deus a sua verdade e na verdade de Deus o centro das suas vidas. Saíram de si, se esvaziaram para que Deus os preenchesse. Deus também nos convida a fazer o mesmo caminho. É preciso deixar que a fé que nós dizemos ter, a palavra com a qual nós devemos ter contato, a vida de oração que nós precisamos praticar e o conteúdo da fé que nós precisamos estudar, conhecer e viver, renove as nossas vidas como renovou a vida de São Pedro e de São Paulo. Eles abriram mão do velho homem, do egoísmo, do orgulho, do ódio, da ganância, do apego a coisas, a pessoas e a situações, para repensar a vida a partir de Cristo e se tornaram novas criaturas com novas atitudes. É verdade que no início, como nós vimos, Pedro e Paulo não entenderam. Um negou a Jesus e o outro perseguiu a Jesus. Mas eu me pergunto, nós já entendemos o que é ser cristão? Eu já entendi o que é ser católico de fato? Quando aceitamos de fato o amor e a verdade de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, é admirável, é extraordinária a graça de Deus agindo em nós, em nossas vidas, capaz de renovar o nosso viver. Assim como aconteceu com São Pedro e São Paulo, Pedro cresceu no amor de Cristo, assumiu a liderança da igreja como primeiro papa, tornou-se um homem orante, dócil à vontade de Deus, cheio de coragem, que não teve medo de dar a própria vida. São Paulo ainda foi capaz de fazer coisas extraordinárias, porque ele mesmo escreve, animado pela graça de Deus, lá na carta aos Coríntios, 5 vezes ele recebeu 40 açoites, 3 vezes ele foi açoitado com varas, 3 vezes ele naufragou, 1 vez ele foi apedrejado, perigo nos rios, perigo de bandidos, perigo dos irmãos judeus e dos falsos irmãos. Mas ele escreve que combateu o bom combate e guardou a fé. Um homem restaurado pela graça de Deus, que foi capaz de encarar todas essas dificuldades que a vida e que a própria evangelização lhe submeteu. Mas em Deus, ele venceu, ele superou, porque era uma nova criatura, animado pela ação de Deus na sua vida, pela ação do Espírito Santo no seu interior. Agora, isso não significa que, apesar de terem tido toda essa transformação, que eles não trouxeram as suas dificuldades. Lembremos que Paulo, uma vez, quando Pedro visita a comunidade onde ele está, ele acaba tendo que corrigir São Pedro por causa da circuncisão. Pedro estava comendo com todo mundo, diz Atos dos Apóstolos, estava reunido com todo mundo, não precisava de circuncisão, não brigou com ninguém, não falou nada, não colocou nenhuma exigência. Aí, quando chegaram os judaizantes, aqueles que eram cristãos, judeus convertidos, que pregavam que a circuncisão era necessária, aí Pedro já se afastou, já começou a dar uma de moralista. Aí São Paulo foi lá e deu-lhe um puxão de orelha. Para com esse negócio. Quer dizer, já era Pedro, já era o primeiro Papa, falhou. Então, o fato de Deus renovar a nossa vida não significa que nós eliminamos todas as falhas e fraquezas.
O próprio Paulo escreve que ele tinha um espinho na carne. E ele ainda nos diz: às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Portanto, o fato de Deus agir na nossa vida não significa que tudo já foi arrancado, tudo já foi restaurado na minha vida. Existe um processo de conversão contínuo que leva a vida inteira. Por isso é uma outra lição que nós encontramos em São Pedro e São Paulo. Estes santos nos ensinam que a nossa condição terrena, afetada pelo pecado, nos faz fracos. E tudo que é fraco falha, tudo que é fraco erra, mesmo desejando permanecer e caminhar na graça de Deus. Porém, isso não nos desanime, não desistamos da caminhada por causa das fraquezas, dos erros, das contradições, mas muito pelo contrário, insistamos, nos apoiemos em Deus, como Pedro apoiou-se, como Paulo apoiou-se. Combatamos o bom combate, guardemos a fé, como São Paulo nos escreve. Lutemos, busquemos o auxílio amoroso, misericordioso de Deus. Deixemos Ele trabalhar em nós com a sua graça, com a sua verdade. Pedro e Paulo continuaram, não desistiram. E é por isso que nós aprendemos com eles. A vida é um grande processo de conversão, sem desanimarmos, caminhemos, busquemos, lutemos, combatamos, cultivemos a nossa vida, a intimidade com Deus, o conteúdo da fé. Como Pedro e Paulo, nos deixemos moldar e conduzir, nos deixemos transformar por Jesus Cristo. E aí nós poderemos cantar aquilo que um canto da igreja nos fala: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Foi isso que aconteceu com São Pedro e São Paulo, e eu espero que aconteça conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.